Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar sobre a prova do concurso público para professor de Educação Básica 1 da Prefeitura de Jundiaí. Se tem questão que caiba recurso, redação e também nota de corte. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Se você está se preparando para o próximo processo seletivo da Prefeitura de Jundiaí para o cargo de professor 1, que é o PEB 1, que inclusive na última segunda-feira eu fiz análise aqui do edital no canal, eu tenho a minha apostila em PDF, valor R$20, que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Lembrando, se você já adquiriu a minha apostila do concurso, não precisa adquirir a apostila do processo seletivo, pois os conteúdos são os mesmos. Daí vai adquirir quem não tinha comprado a minha apostila do concurso, beleza? Agora eu vou comentar primeiro sobre a prova, somente os conhecimentos específicos. Eu não vou fazer a correção, eu já tinha explicado na última segunda-feira, que é um tipo de vídeo que dá muito trabalho. Como eu tenho 2 cargos, eu não tenho disponibilidade de tempo aí na semana. Mas, pelos comentários que o pessoal deixou lá no meu grupo do WhatsApp de Jundiaí, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, e eu também analisei as questões dos conhecimentos específicos, que a prova estava disponível desde a última segunda-feira, e hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto, foi publicado tanto no Diário Oficial da Prefeitura de Jundiaí, como também no site da VUNESP, o gabarito preliminar. Você poderá pedir recurso contra o gabarito preliminar a partir das 8 horas da manhã do dia 8 de agosto, portanto amanhã, até as 23 horas e 59 minutos do dia 9 de agosto, próxima segunda-feira, na área do candidato do site da banca VUNESP. Mas pelo que eu analisei nas questões e também pelo que o pessoal comentou no grupo, aqui em conhecimentos específicos não tem nenhuma questão que possa caber recurso. A VUNESP elabora muito bem as suas questões. Dificilmente a gente vê alguma prova que tem alguma questão anulada. É o que eu achei do nível da prova. Português estava médio, matemática realmente estava bem difícil, inclusive matemática, o meu amigo, o professor William Couto, lá no seu canal Teleeducação, na segunda-feira ele fez uma live corrigindo as 10 questões de matemática aí da prova de Jundiaí, depois dá uma conferida. E os conhecimentos pedagógicos e legislação eram questões longas, mas não tão longas como o último concurso lá de 2021, no qual eu fiz e fui aprovada. Se for comparar com a prova de 2021, essa prova estava mais fácil. Portanto, uma prova ali de nível médio, pelo menos os conhecimentos pedagógicos e legislação. Por exemplo, a maioria das questões foram abordados ali temas da educação infantil, mais do que do ensino fundamental, ao contrário de 2021. Por exemplo, caiu o livro Desemparedamento da Infância, que é um livro muito recorrente nas provas de Jundiaí, tanto concurso quanto processo seletivo, mas não caiu aquele guia da educação ao ar livre, que eu pensei que ia cair, mas não foi cobrado. Caiu também o livro do ensino híbrido, para quem vai fazer o processo seletivo do estado de São Paulo, fica de olho. É um livro que sempre está sendo cobrado na VUNESP. Aquele decreto do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada caiu, que inclusive no edital de abertura não tinha e depois houve uma retificação. E aquela outra retificação perto da prova sobre a Maria Tereza Mantuan, no final não caiu nenhuma questão dela, até fiquei surpresa.
Também caiu algumas legislações do MEC, como a criança de 6 anos, a linguagem escrita, o ensino fundamental de 9 anos, os indicadores da qualidade da educação infantil. Caiu também aquele livro da Lígia Martins, que é um livro bem complexo sobre aí a psiquismo infantil. Caiu também alguns livros, né, abordando a abordagem Reggio-Emília, como por exemplo o livro das 100 linguagens. Caiu também Paulo Folk, que inclusive tinha um vídeo aqui no canal com o resumo da obra Brincar Heurístico. Também aqui no canal tem o resumo do livro da Júlia Formosinho, também caiu. Caiu algumas questões de ensino fundamental, 2 questões da Délia Lehner. Também caiu 4 questões, tinha 2 livros, né, da Nicarato, sobre o ensino da matemática nos anos iniciais, inclusive uma aqui até utilizando imagens, foi meio que um estudo de caso, essa questão. Caiu 3 questões do currículo jundiaiense, um abordando o ensino fundamental, outro a educação infantil e a educação de jovens e adultos. E das legislações municipais, caiu apenas 2, uma questão do regimento comum das escolas municipais e outro sobre o código de ética, que também no canal tinha um vídeo sobre esse decreto, certo? Não caiu o Estatuto do Funcionário Público e nem o Estatuto do Magistério. E agora a gente tem a redação, que muitos acharam polêmico o tema. Só explicando, conforme o edital, a redação, o gênero era uma dissertativa argumentativa. Eu já expliquei aqui no canal que esse gênero, geralmente na banca VUNESP, não é cobrado um tema relacionado à educação e nem à bibliografia do conteúdo sugerido, e sim temas da atualidade, e são temas aleatórios, no qual a banca vai analisar o poder de argumentação e defesa de tese do candidato, além das questões de coesão e coerência, gramática e ortografia. A parte pedagógica vai analisar lá nas questões objetivas. Eu até tinha feito um vídeo falando dos possíveis temas, eu pensei que ia cair algo no sentido das mudanças climáticas, mas eles quiseram abordar um tema sobre entretenimento, inclusive um entretenimento que eu adoro, que é o gênero True Crime, que são aqueles documentários, podcasts, programas de TV. Tem vários canais aqui no YouTube que abordam esse gênero, que são documentários contando crimes reais, crimes de grande repercussão, como por exemplo o filme A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais, do caso lá da Richthofen. Também o documentário Pacto Brutal, Assassinato de Daniela Pérez, e entre outros. E aqui a gente tem na prova, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da prova com gabarito preliminar. A gente tem 3 textos de apoio. Então, mesmo que você não conhecesse esse gênero, não tivesse aí por dentro do assunto, pelos 3 textos de apoio, você conseguiria realizar sua redação. É claro, não pode copiar trechos fiéis dos textos de apoio, senão você vai ter sua redação zerada. Mas, como o nome já diz, é um apoio para te inspirar a escrever e ficar por dentro de um assunto que talvez alguns não estão ligados ou não gostam muito desse gênero de true crime. E o tema era entre a banalização da violência e o entretenimento. 2 pontos, os impactos do gênero true crime. Não existia uma resposta correta. Tá certo tanto você abordar banalização da violência como a questão do entretenimento. Mas como aqui não é uma pergunta, e sim entre aqui 2 opções, 2 balanças, na sua redação você tinha que abordar os 2, é claro. Você pode puxar
para um lado mais para um do que para o outro, mas tinha que falar dos dois. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos sobre redação, no qual eu falo quando o tema é assim, entre X coisa e Y coisa, ou quando é uma pergunta, certo? E aqui eu vou colocar algumas sugestões de como você poderia responder, tá? A sua redação. Então, começando pela introdução, de cara, você tem que colocar sobre o tema gênero, true e crime, que é o que a gente vai abordar aqui na redação. Então, você tem que remeter o tema da redação, destacando o seu crescimento nas plataformas de entretenimento e seu impacto na sociedade. Então, na sua redação, na introdução, você tem que colocar todas as palavras aqui do tema: banalização, violência, entretenimento, os impactos do gênero, true e crime. Então, de cara, trazer o tema da redação na introdução. E, de maneira bem sucinta, o tema, né? Posicionar-se sobre o impacto principal do true e crime, mencionando que a redação explora tanto os benefícios quanto os malefícios, pois não é uma pergunta, e sim entre duas opções. Então, você teria que abordar os dois na sua redação. E a partir do desenvolvimento, você vai abordar os dois. Aí eu aconselho que teria sido melhor 3 parágrafos. Um para falar da questão dos impactos positivos, outro negativo, e depois fazer ali um balanceamento dos dois. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, impactos positivos, educação e conscientização, utilizar, por exemplo, o texto 3 para argumentar que produções de true e crime podem conscientizar o público sobre questões sociais e criminais, como, por exemplo, a nossa legislação falha. Aquele documentário da atriz Daniela Pérez, ele foi produzido com autorização da escritora Glória Pérez, sua mãe, e ela concordou, inclusive, ela ajudou também a dirigir, porque esse documentário, ele também vai falar muito da questão das falhas da justiça brasileira, no caso dos 2 condenados pelo crime. Também você poderia ali dar como exemplo o podcast A Mulher da Casa Abandonada, que explora a questão da escravidão moderna. Ou você também poderia colocar o estímulo ao debate e estudo. Menciona o ponto de vista de Marcelo Neri sobre como essas obras podem incentivar o estudo de temas relacionados a crime, violência e direitos humanos. Discuta como o interesse pelo gênero pode levar a uma compreensão maior dos fatores socioeconômicos que contribuem para a criminalidade. É claro, você não vai colocar trecho dos textos de apoio, mas você pode sim mencionar os textos de apoio e utilizar eles como base de fundamentação para a defesa da sua tese e argumentação. E se você tivesse exemplos aí de outros true crimes, documentários, podcasts e afins, você também poderia colocar aqui na sua redação. No segundo parágrafo do desenvolvimento, você poderia colocar os impactos negativos, como, por exemplo, banalização da violência. Utilize o texto 2 para destacar a preocupação de Wellington Lopes sobre a potencial banalização da violência e a confusão entre a realidade e espetáculo. Discuta como a dramatização de crimes reais pode desensibilizar o público em relação à gravidade dos seus atos violentos. Tem alguns serial killers dos Estados Unidos que ganharam vários filmes, séries, documentários na rede americana de entretenimento, de filmes e séries. E alguns deles se tornaram ícones pop. Então é um absurdo isso. Você também poderia colocar sobre a admiração pelo criminoso. Aborda a questão da possível glamorização dos criminosos mencionada no texto 2, onde a narrativa pode transformar figuras condenáveis em personagens quase que históricos. Discuta o risco de criar empatia ou admiração pelo autor do crime, o que pode distorcer a percepção de justiça e moralidade.
No terceiro parágrafo de desenvolvimento, você poderia colocar ali o equilíbrio entre o ponto positivo e negativo em relação ao true crime, equilíbrio e responsabilidade. Abordagem responsável. Utilize a opinião de André Comastus, texto 3, sobre a necessidade de uma abordagem cuidadosa e responsável na produção de conteúdo true crime. Argumente que produtores de conteúdo têm a responsabilidade de balancear o entretenimento com a educação e a conscientização. Você também poderia abordar exemplos de boas práticas. Apresente exemplos de produções que conseguiram manter esse equilíbrio, mencionando os cuidados tomados para não banalizar a violência e, ao mesmo tempo, informar o público, como, por exemplo, o documentário lá da Daniela Pérez. E na conclusão, que é o parágrafo final da sua redação, você faz uma síntese, um resumo do que você argumentou durante a sua redação, reafirme a dualidade do gênero true e crime, reconhecendo tanto seus impactos positivos e negativos. O seu posicionamento final destaca a importância de uma produção responsável e consciente, que utilize o potencial educativo do true crime sem cair na armadilha da banalização da violência, e uma proposta de reflexão, não é uma proposta de solução. Aqui não é a redação do Enem, mas sim uma reflexão. Convide o leitor a refletir sobre o consumo de tais conteúdos e a importância de uma recepção crítica que valorize tanto o entretenimento, que é algo que eu gosto, mas também a questão da conscientização. Portanto, se você respondeu aí a sua redação mais ou menos assim, você tem muitas chances de ter conseguido uma ótima nota na redação. Mas é claro, não serão todos, infelizmente, que terão as suas redações corrigidas. Conforme aqui o edital, na ampla concorrência, serão ali corrigidos os 250 melhores classificados da ampla concorrência. Eu não encontrei nada sobre a questão dos empatados. No último concurso, no edital, também não tinha e consideraram os empatados. Então, eu acredito que nesse também. Também serão corrigidos os 50 melhores pessoas negras e 25 melhores pessoas com deficiência. Portanto, é importante você ter conseguido uma boa nota aí na prova objetiva para ter a sua redação corrigida. No último concurso de 2021, a nota de corte para o professor de Educação Básica 1, PEB 1, na ampla concorrência, foi 64 pontos, que nada mais é do que 32 acertos. Para fazer a conta da pontuação é simples. Vou dar um exemplo. Acertei 32 questões, vezes 100, 3.200. Vou dividir pelo número de questões da prova, que foram 50. Aqui dá os pontos. No caso, 32 acertos, 64 pontos. Isso na ampla concorrência. Lista PCD. Quem acertou 50% da prova, 25 acertos, teve a redação corrigida. E negro, 54 pontos. Um pouco mais da metade aí das questões. Pelo que eu observei lá no site do Olho na Vaga, que o pessoal cadastrou o gabarito, a média de acerto está entre 30 a 33. Então, eu acredito que a nota de corte desse ano fique em torno de 33 acertos, 32, 33 acertos. Talvez uma questão a mais aí do que o último concurso, mas precisa aguardar o resultado do gabarito definitivo. Daí sim vai sair a relação dos candidatos que terão a sua redação corrigida. E também observando o último concurso, a maioria tirou boas notas na redação. Apenas 2 pessoas foram reprovadas na redação. Então fique tranquilo, se é claro, se você conseguir aí ter a redação corrigida, você consegue pelo menos aí os 10 pontos. É muito difícil, pelo menos tirando do último concurso, você ser desclassificado. Por enquanto é isso.
Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, ou se você acha que tem alguma questão que possa caber sem recurso, se as apostilas te ajudaram de alguma forma, os vídeos aqui no canal. E parabéns aí pro pessoal que foi aprovado por enquanto, né? Quem acertou pelo menos 50% da prova, aí de Jundiaí. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!